Irmãos, nós estamos nessa série de mensagens que você viu a vinheta, falando sobre transformação, sobre metamorfose, falando sobre o que Deus faz em nós pela obra de Jesus Cristo e pela operação do Espírito Santo. Isso é uma ação da Trindade na nossa vida, né? Deus Pai designa, elabora, projeta tudo, envia o seu Filho e a obra do seu Filho é aplicada na nossa vida pela ação do Espírito Santo no nosso cotidiano. Esse processo de metamorfose, de transformação é a ação do Espírito de Deus dentro de mim e de você. Nós estamos agora na quarta mensagem da série, logo mais à noite vamos encerrar a série, porque no domingo que vem, como o Davi falou, nós temos essa série nova sobre missão na cidade, mas nós precisamos relembrar aquilo que a gente tem falado aqui, pretendo fazer isso de uma forma bem veloz, então você vai ter que acompanhar comigo o raciocínio rápido para que a gente possa estar todos juntos na mesma sintonia. Então, nós vimos no início da mensagem, na primeira mensagem da série, precisa da sua ajuda aí? Com você aí. Na primeira mensagem da série, nós vimos exatamente isso, que Jesus, a obra de Jesus aplicada em nós, planta na nossa vida uma nova natureza, um novo ser. A Bíblia é clara, o apóstolo Paulo é claro a isso, no texto em que ele diz, a sensibilidade está grande aqui, ó. O novo ser tem como base a ação de Cristo em nós, e o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, aquela passagem que você conhece bem, que diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, e o destaque aí é que o Evangelho diz que quem está em Jesus Cristo não vai se tornar uma nova criatura. Já recebeu algo de Deus que faz com que essa pessoa seja alguém novo. Isso é aquilo que a gente chama da primeira bênção da salvação, que é o novo nascimento. A regeneração, nós nos tornamos novas pessoas. Então, essa é a primeira experiência pela qual eu e você passamos. Nós nos tornamos novas criaturas em Jesus Cristo. Você vai precisar me ajudar aí, Mateus. Eu faço o sinalzinho aqui, você passa para nós. Então, essa é a nossa nova situação. Em Cristo nós somos novas criaturas. Deus planta um pedaço de si em nós. Deus planta o seu Espírito em nós e nós nos tornamos um com o Senhor. O apóstolo Paulo também usa essa expressão. Aquele que está em Cristo se torna um com Ele. Se torna um com Ele. Então você, irmão, irmã, que se entregou a Jesus Cristo de coração, não é porque você foi batizado, não é porque você foi batizada, mas é uma experiência que acontece dentro de você. O batismo é o sinal, é a expressão visível de algo que deve ter acontecido dentro de você. Como só Deus pode enxergar o seu coração, e você também, só duas pessoas sabem se esse novo ser está implantado dentro de você. Mas se você foi a Cristo com sinceridade, se você se rendeu a Jesus Cristo, o compromisso de Deus é se plantar na sua vida. Fazer de você uma pessoa nova, regenerar, gerar de novo, fazer nascer novamente. Assim é você, assim sou eu quando vamos a Cristo. O Senhor não falha naquilo que Ele faz. Ele não cumpre e falha. Ele não promete e falha. Ele promete e cumpre. Então Ele diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E é nesse novo modo que a gente passa a funcionar. Esse é o sentido do novo fazer. Nós nos tornamos novas pessoas em Jesus e recebemos de Deus a capacidade de vivermos de maneira correta. Como nós falamos na segunda mensagem, muitas pessoas acham que alguém se torna cristão porque faz determinadas coisas ou deixa de fazer algumas coisas. Não, ninguém se torna cristão por causa disso. Nós nos tornamos cristãos porque fomos a Cristo. Reconhecemos tudo de errado que a gente faz e até o que a gente não sabe, o que a gente não percebe, e entendemos que só em Cristo nós temos o perdão para os nossos pecados. E aí então, com esse novo ser que nós nos tornamos, que nós recebemos de Deus, essa mudança interior,
nós passamos a ser habilitados, capacitados a fazer as coisas da maneira certa. Então, esse novo fazer, os novos comportamentos, não são aquilo que nos tornam cristãos, mas são a consequência desse encontro com Cristo. Nós encontramos poder em Deus, nessa nova natureza que Deus nos dá, para dizer não aos nossos pecados, às nossas paixões. Nós nós somos capacitados por Deus para poder fazer as coisas como Ele deseja que a gente faça. Essa expressão é muito clara, muito claramente expressa por Jesus, quando Ele fala naquela pequena parábola, né? No exemplo que Ele dá da árvore, que a árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Em outras palavras, Ele está dizendo, o que se produz é aquilo que é consequência daquilo que se é. Ninguém pode viver de uma forma que não é lá dentro. E se você foi a Cristo, você recebeu essa nova natureza, é em Cristo, dentro de você, que você encontra poder para responder positivamente a Deus e negativamente ao pecado. Esse é o processo de vivermos a vida cristã. Então, essa é a referência que o Senhor Jesus dá para mim e para você. Então, fica primeiro esse conceito de que você em Cristo é uma nova criatura, e em segundo, que você em Cristo é uma nova árvore e pode dar bons frutos. A boa árvore produz bons frutos. Mas nós recebemos essa maneira de fazer as coisas. Nós temos o poder no novo ser para vivermos de forma diferente. E recebemos de Deus novos valores. Esses novos valores são a nova referência, são os critérios pelos quais nós vamos pautar o nosso fazer, os nossos valores. E Jesus, isso foi a mensagem do domingo passado, a última mensagem, em que nós vimos Jesus falando para os seus discípulos que as coisas funcionam de uma forma diferente no reino dele, baseado nos novos valores. Jesus falando com os discípulos sobre aquela mania que eles tinham, que não era a primeira vez que eles estavam debatendo quem ia ser o mais importante, quem ia ser o maior. Jesus toma um exemplo, esse exemplo é maravilhoso. Jesus diz, olha para a sociedade, e fala para mim e para você a mesma coisa. Olha para a sociedade funciona de uma maneira, ela tem um padrão, ela tem as suas referências, ela tem os seus valores. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, foi o que Jesus falou. Mas meus discípulos, e aí vamos ampliar um pouquinho, lá só estavam homens, aqui temos homens e mulheres. Meus discípulos, minhas discípulas de Jesus, entre vocês não é assim. A sociedade funciona de uma maneira, mas vocês não funcionam assim. Vocês receberam uma nova natureza, vocês são meus, vocês pertencem a mim. Vocês se tornaram árvores boas, eu plantei em você uma nova semente. Vocês produzem bons frutos e não é seguindo os critérios da sociedade que vocês vão me obedecer. Vocês vão me honrar, vocês vão viver esse novo fazer, vivendo de acordo com os valores do reino, os valores do reino de Deus. Então, esse é o eixo central da nossa maneira de viver. Tudo que nós fazemos nasce desse novo centro que o Senhor nos deu. Nasce da nova criatura que nós nos tornamos. E a partir disso encontramos poder para produzirmos os bons frutos. E esses bons frutos são produzidos na medida em que nós nos deixamos modelar e guiar pelos critérios do reino de Deus, não os critérios da sociedade. Isso é um grande desafio. Pode parecer uma coisa repetitiva, mas é o grande desafio da vida cristã. O grande desafio para mim e para você é vivermos no mundo, vivermos mergulhados na sociedade onde nós estamos, tendo que interagir com as coisas, com as circunstâncias e com as pessoas, e ainda assim sabendo que nós não devemos funcionar, nós recebemos uma atualização nova dentro de nós, usando a expressão
da informática. Recebemos uma atualização, só dá para funcionar, agora só nos é natural funcionar de acordo com os valores do reino. É por isso que um cristão, funcionando nos valores normais da sociedade, é olhado de uma forma desonrosa pela própria sociedade. Funcionar de acordo com os valores do reino, nos faz sermos olhados de uma forma jocosa, de uma forma a nos tornarmos até mesmo piada, mas um cristão que funciona de acordo com o modelo da sociedade é olhado de uma forma desonrosa. É curiosíssimo como as pessoas que não são cristãs esperam de mim e de você um comportamento diferente. É uma coisa curiosa. E aí, quando a gente se comporta de forma diferente, a sociedade zomba, né? Mas é assim que acontece mesmo. O Senhor falou isso. O Novo Testamento é repleto de expressões que nos advertem quanto a isso. Mas a verdade é que é preferível ser alvo de zombaria do que ser alvo de desprezo. As pessoas esperam dos cristãos uma maneira de viver diferente. Essa é a expectativa. Essa é a expectativa. Esse é o eixo no qual nós estamos, que está sendo construído em nós. E aí hoje nós vamos falar do novo tema, você viu na projeção, nós estamos falando sobre nova relação. Essa expressão nova relação é uma expressão que está no singular por uma razão interessante. Essa nova relação, ela não é apenas ligada aos relacionamentos que nós temos. Ela é bem larga. O texto de 1 Pedro 1, de 17 a 21, é o texto que é básico para nós. Como são poucos versículos, ele vai estar projetado para nós, e conforme nós formos andando nessa passagem, nós vamos fazer alguns destaques. A beleza desse tema é exatamente como ele está repetido na Bíblia. Está muito repetido na Bíblia de diversas maneiras. Nós estamos transitando mais na primeira epístola de Pedro, porque Pedro ele vai falando exatamente sobre essa transformação, sobre os diversos aspectos da vida de um cristão, de uma cristã, e como nós devemos viver nossa nova natureza. Então, o primeiro versículo 17, vamos ler juntos, está aí projetado? Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, irmãos e irmãs, toda essa nova maneira de viver, o Senhor Jesus nos deu uma nova maneira de viver, que está aí sintetizada por Pedro de uma outra maneira. Pedro descreve essa nova maneira de viver como nos portarmos com temor, com respeito, honrando o Senhor, olhando para Deus durante a nossa vida aqui, durante a nossa peregrinação. E veja o que ele disse. Se vocês invocam a Deus como Pai, e o Pai está olhando para a vida de vocês, é isso que Pedro está dizendo? Então, é natural, é esperado que vocês se portem, nós, nos portemos com temor, de uma forma honrada, enquanto a gente estiver vivendo aqui. Viver de uma maneira diferente, que na verdade não está nas categorias da sociedade. Se portar com temor a Deus durante a vida, isso positivamente não está nas categorias, não faz parte das prioridades, nem das possibilidades da sociedade. Deus é um acessório na sociedade. Deus é um ajudante possível para quem crê nele, mas não se envolve com ele. Deus é um mordomo, é um garçom, é um solucionador de problemas para a sociedade, tanto da sociedade que crê em Deus. Mas para aqueles que se entregaram a Jesus Cristo, Deus não é apenas um ajudador. Deus é o Senhor de tudo. E por isso Pedro diz, se portem, vivam com temor a Ele, olhando para Ele, honrando a Ele no tempo da sua vida, durante a vossa peregrinação.
durante a vossa peregrinação. Então, esse é o primeiro versículo, versículo 17. Mas o texto segue. Vamos ler juntos? Deixa eu voltar aqui. Volta, por favor, Mateus. Vamos juntos, então. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O versículo 17, ele diz assim: já que você tem uma nova maneira, uma nova vida, viva de acordo com essa nova vida. Se porte com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Agora, essa nossa nova maneira de viver tem uma motivação profunda, que é exatamente naquilo que Deus fez em Cristo por nós. O que nos impulsiona a viver dessa forma nova é o que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Então, vamos ver os 3 versículos juntos aí agora? Põe para nós, por favor. Os 3 versículos juntos. Quando a gente vê os 3 versículos juntos, é possível percebermos, notarmos o presente, o grande presente que nós recebemos de Deus, que nos impulsiona a viver essa nova vida. A primeira coisa que Pedro está falando aqui é que Jesus veio por minha causa e por sua causa. No final do texto, ele diz que o Cordeiro de Deus foi manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O que Pedro está dizendo é que Jesus foi prometido durante muitos séculos. Muitos séculos. E as pessoas que viveram no Antigo Testamento, elas apenas tinham a expectativa de que o Senhor chegaria, de que o Messias chegaria um dia. Então, tudo aquilo que elas viveram olhando para frente, numa esperança futura de que o Messias chegaria. E aí ele se volta para os cristãos e diz assim: olha, vocês são privilegiados, porque vocês não olham para frente no tempo. Vocês podem olhar para algo que já aconteceu. E o fato de vocês viverem nesse tempo mostra como Deus lhes ama de forma especial. Jesus foi manifestado no fim dos tempos, e fim dos tempos no conceito bíblico não é o fim do mundo, né? Os últimos tempos, né? No fim dos tempos, começa exatamente com a vinda do Messias, com a vinda de Jesus. Nós temos o privilégio de olhar para trás e entender com a clareza que os nossos irmãos do Antigo Testamento não tinham. Isso é um privilégio enorme, portanto, nós somos presenteados pelo amor de Deus. Deus nos ama e nos privilegiou, mandando Jesus, e nós somos aqueles que, embora não o vejamos, né, mas historicamente podemos vê-lo. O Messias já veio. Nós olhamos para a história, olhamos para a Bíblia e dizemos: meu Senhor, que privilégio viver sabendo o que o Senhor já fez por mim. Isso é presente do amor de Deus. A primeira demonstração, a nossa motivação é quando nós entendemos o que Deus fez por nós em Cristo, o apóstolo Pedro mostrando que Cristo veio por nossa causa, veio por amor de nós. Mas não só veio, como o mesmo texto diz, que ele pagou por nós um preço muito alto. Ele disse: olha, o seu preço não é comprado por prata nem ouro. O preço da tua vida foi pago pelo sangue do Cordeiro de Deus. Foi o elemento mais precioso do universo, que foi dado por você. Deus lhe ama tanto que mandou o seu filho. Você tem o privilégio de conhecer essa história, olhando para o seu passado, e ver o preço altíssimo que foi pago por você. Então, você pode imaginar o quanto você é precioso, é preciosa para Deus. Quanto você é precioso, é preciosa para Deus. O sangue do seu filho
foi derramado por nós. Não coisas que acabam, não coisas corruptíveis, não coisas que podem perder o valor, podem ser roubadas, mas pelo sangue eterno de Jesus Cristo. Ele fez isso para poder resgatar a nossa relação com o próprio Pai. Nós que estávamos separados dele, fomos reatados, religados, podemos ter um novo relacionamento com Deus. Essa é a síntese, é uma outra forma, e você percebe isso de várias maneiras no Novo Testamento, é uma outra maneira de se falar do Evangelho. É uma outra síntese daquele centro da vida, do Evangelho, que é nós, pecadores, fomos presenteados por Deus, que nos ama tanto, que pagou um preço altíssimo para nos religar a Ele, para nos reunir novamente a Ele, podemos ter essa nova relação. Então, o que isso tem a ver com relação, com nova relação? Porque o primeiro nível dessa nova relação não é entre nós, mas o primeiro nível dessa nova relação é com o próprio Deus. A nova relação que nós recebemos, primeiro nível, primeiro elemento é com o próprio Senhor. Ele mesmo se deu para que, em primeiro lugar, pudéssemos ter relacionamento com Ele. Esse é o centro da razão da nossa vida. Não faz sentido, não é admissível vivermos dizendo que cremos em Deus, mas, na verdade, na prática, vivermos como se Deus não existisse. Deus se deu em Cristo, por mim e por você, para que nós possamos voltar para Ele, ser dele. Lembre disso. Se você já passou pela experiência de se entregar a Cristo, é tempo de reativar essa relação com Ele, de intensificar isso, não deixar isso ser uma história parada no passado, uma coisa cultural, uma coisa que ficou num ponto na sua história. Que o seu testemunho de fé, irmão, irmã, não seja apenas aquele, há 38 anos atrás, eu ouvi uma mensagem e fui a Cristo. Mas que o seu testemunho de fé possa ser de uma fé que se renova, de uma relação que você desenvolve todos os dias, que você experimenta todos os dias, porque esse dom precioso de Deus, que é o seu próprio Filho, não é um ponto na minha história, na sua história. É algo que define a nossa história para sempre. Define a nossa história para sempre. Hoje, você pode ter uma vida contínua com Deus. Uma vida diária com Deus. Se você chama a Deus de Pai, é o que Pedro diz. Se você chama a Deus de Pai, viva como um filho, como uma filha de Deus. Lembrando disto, lembrando de como você é precioso, preciosa para Deus e como Ele investiu para que, antes de mais nada, nós tivéssemos a nossa relação restaurada com Ele. Esse é o primeiro nível de relação que Deus nos dá através de Jesus Cristo. Nesse primeiro texto. O segundo texto é um texto menor ainda que esse. Um capítulo adiante, 2 capítulos adiante, apenas 2 versículos, que também estão aí projetados para nós, que fala sobre o outro nível de relação. Então você pode ler comigo esses versículos, vamos ver na projeção? Vamos ler juntos. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção como herança. Pedro agora está nos falando do outro nível de relação, essa outra nova relação que Deus nos dá a possibilidade de ter, que é com o nosso semelhante. Esses 2 versículos dão sequência àquilo que foi falado no primeiro capítulo. Se você está com a Bíblia com os subtítulos,
alguns aplicativos têm subtítulos também, você percebe que entre o primeiro capítulo e o terceiro capítulo, Pedro segue uma sequência muito interessante. Ele começa falando sobre aquilo que aconteceu conosco individualmente, depois conosco como povo, e depois começa a dizer, olha, aqueles que experimentaram essa nova relação com Deus e que foram colocados num povo, né, foram reunidos num povo santo e de gente nova, vive desta maneira em todos os campos de relacionamento. E ele, nesse capítulo 3, ele começa falando sobre os relacionamentos no lar. E ele fala aquele texto maravilhoso que as irmãs adoram. Diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. As irmãs amam isso, as irmãs amam isso. Se for crente, ama sim. Se estudar a Bíblia, ama sim. Se entender o que Pedro está dizendo aí, ama sim. E vou dizer por quê. Porque Pedro está fazendo uma revolução social com esse texto. Você acha que isso é retrógrado? Você acha que isso é retrógrado? Então veja o que ele fala no versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração com a vossa... Mas que coisa absurda. Não, é claro, no nosso contexto não. Mas na época de Pedro, isso era algo absolutamente impensável. Absolutamente estúpido para os conceitos da sociedade. Porque as mulheres viviam para os maridos. O marido era homem de guerra, era comerciante, era homem da política. Essa história de viver a vida comum do lar não existia. Não existia. Então o que Pedro faz é uma revolução social, é falar de valores do reino. Valores de reciprocidade, de amor e consideração recíprocos. Ele está falando de relacionamento de mão dupla, e relacionamentos plenos e de alto compromisso de ambos os lados. O cristianismo é revolucionário porque aponta para a gente valores do reino de Deus. E entre os grandes valores do reino de Deus, esses valores de relacionamento, que ele amplia, depois de falar da vida familiar, ele amplia para os aspectos gerais do relacionamento, falando nesses dois versículos que estão sintetizados aí, finalmente ser de todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo. Olhando rapidamente esse texto, parece ser uma coisa só. Mas aí existe algo que eu entendo, pessoalmente eu acho precioso, essa relação que alcança a nossa vida com o nosso semelhante. E eu fiz questão de usar a palavra semelhante, não usar a palavra próximo, porque o nosso semelhante inclui todas as pessoas. Todas as pessoas e cada pessoa. Aqueles que são de Cristo aprendem isso, aprendem a viver dessa forma com todas as pessoas. E vejam bem, como Pedro é sábio. Ele fala primeiro, esse texto está dividido em duas partes. A primeira é a que fala das nossas ações, da nossa... ele nos ensina a termos a responsabilidade de vivermos as ações corretas, tomarmos as iniciativas adequadas. Cada um de nós que recebeu de Deus esse grande presente, aquele eixo, novo ser, novo fazer e novos valores, nós temos responsabilidade, como diz um grande filósofo contemporâneo, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Né? Você sabe que filósofo contemporâneo, né? Estou me referindo, tio Ben, o tio do Homem-Aranha, essa é uma frase que se cunhou num dos filmes do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades, grandes privilégios, que é o que nós temos em Cristo, também trazem para nós grandes
responsabilidades, mas não são grandes responsabilidades sem a capacidade para exercitá-las. Porque nós temos essa graça de Deus. Mas ele diz para nós, olha, viva assim, sejam de igual ânimo, tenham comunhão, tenham o mesmo objetivo de vida, sejam compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, ou seja, ele aponta para nós e diz, olha, é isso que você deve tomar a iniciativa para ser. São as suas atitudes como cristãos. E aí é natural que a gente pergunte, não é? Que a gente reflita. A minha humildade, a minha misericórdia, a minha amizade pode ser mal entendida pelo meu semelhante. E ele pode responder mal a essa minha postura de acordo com Jesus. O fato de eu agir adequadamente não garante para mim que eu receberei em troca compreensão, amor, essa reciprocidade de boas ações. Exatamente porque nós vivemos num mundo imperfeito. Claro que entre cristãos se espera que cada um tenha esse tipo de responsabilidade. E aí é esperado no mundo, no ambiente cristão, no corpo de Cristo, que o retorno seja um retorno de amor. Mas nem sempre isso acontece, nem mesmo necessariamente no corpo de Cristo, muito menos na sociedade. E quando a gente receber incompreensão, desprezo, zombaria, qual deve ser a nossa reação? Aí Pedro destaca para a gente a segunda parte, que fala a respeito das nossas reações, a maneira de nós reagirmos, porque a tendência das pessoas em geral e da nossa velha natureza já que eu estou investindo, que eu estou agindo com amizade, com humildade, com misericórdia, e o outro lado não me corresponde, então eu vou me proteger. Vou me proteger. E aí o Espírito Santo fala para mim e para você, olha, quando as coisas não saírem como você imagina, não pague mal por mal ou injúria por injúria. Continue na mesma ação, fazendo o contrário do mal que você recebeu. Abençoe o outro. Abençoe o outro. Isso é o que Cristo nos ensina, mas não só nos ensina, Ele nos dá poder para fazer. O que muitas vezes acontece, irmão e irmã, é que nós esquecemos, às vezes negligenciamos, e alguns, infelizmente, não sabem, alguns cristãos não sabem que receberam de Deus e que têm dentro de si a energia, o poder que dá a possibilidade de vivermos assim. De vivermos assim. Isso é metamorfose, isso é transformação cotidiana, é transformação nas nossas relações humanas diárias, verdadeiras, não simples, não fáceis, porque não existe nada mais difícil, mais complicado no universo do que relacionamento humano. Mas é para essas situações difíceis mesmo que Cristo veio se plantar em nós. E Ele não só se plantou em nós, como Ele nos dá, nos diz, nos mostra, nos encaminha e diz, olha, é assim que você deve viver. Mas Ele não diz, olha, eu estou te dando as ordens e você se vira para cumprir. Não, Ele lhe dá o poder para agir da maneira certa. Mas por que a gente não age de uma maneira divina, como é de se esperar de gente que conhece a Cristo e que segue a Cristo? Porque nós estagnamos no nosso processo de metamorfose. Nós não nos oferecemos conscientemente a Deus todos os dias para que essa transformação continue a acontecer em mim. Essa transformação não é instantânea, ela é um processo. E a cada circunstância que eu vivo, a cada circunstância que você vive e que precisa colocar em ação as atitudes certas ou reagir de maneira divina, é uma oportunidade que Deus está me dando, está te dando, de experimentarmos a transformação, a metamorfose que Ele está fazendo na gente.
Eu tinha separado para nós um vídeo para a gente ver a respeito de uma experiência de transformação. Mas melhor do que falar no vídeo, a gente falar de experiências próprias. Você se lembra que Jesus contou uma história em Mateus 18 de um homem que tinha uma dívida impagável com o rei que resolveu acertar as contas com seus súditos? Lembra-se dessa história? Era uma dívida que nem se ele vendesse o Neymar para o Manchester City ia dar para pagar. Tá nos jornais hoje, né? Nem 200 milhões de euros dava para pagar. Então o Senhor diz assim, bom, como é impagável e ele tem um débito, o máximo que se pode fazer é o quê? Não é vender ele, a esposa, os filhos e tudo que ele tem. Ele para de ter vida própria. Vende eles como escravos e, embora isso não alcance o valor, tem que se considerar essa dívida como paga. E aí o homem, naturalmente, se eu estivesse no lugar dele, ia ter a mesma atitude de dizer para eles, meu senhor, por favor, tem piedade de mim. Me dá um tempo. Seja tolerante, que eu te pagarei tudo. Não dava, né? E aí, exatamente porque essa proposta é tão impossível, mas vem de uma angústia tão grande, imagine só. O homem ver ele, a sua mulher e seus filhos sendo vendidos como escravos, ele deixando de ter tudo. Imagina a agonia, ele fala qualquer doideira, qualquer loucura, né? Me dá mais 15 dias que eu levanto os 200 milhões de euros para pagar a minha dívida, 10 mil talentos. E aí o rei olhou para ele e falou assim, está tão angustiado esse meu súdito. E o texto de Jesus diz, o rei compadecido dele, perdoou-lhe a dívida. E aí esse homem sai feliz da frente do rei e encontra um devedor de um valor mínimo, pequeno. Pega o devedor pelo colarinho e diz assim, se você não me pagar, eu te jogo na cadeia. Quando o rei sabe disso, manda chamar o cidadão de volta e jogar o cidadão na cadeia. Jesus fala isso para mostrar como é incoerente alguém que tem a Deus como Pai, entender o presente que recebeu de Deus, viver de forma impiedosa com o seu semelhante. É uma coisa impensável, inimaginável. Não é fácil a gente viver com o nosso semelhante, ainda mais quando o semelhante não é tão semelhante assim, não é? Não é tão semelhante. Mas é possível viver experiências que são, assim, transformadoras e que abençoam a vida da gente. Algum tempo atrás, estava conversando, uma irmã veio me procurar e disse, pastor, aconteceu uma coisa assim, assim, assim comigo, eu queria falar e queria até fazer isso público, né? Tornar isso público. Algumas bênçãos que eu recebi levaram tempo para chegar. E aí eu, conversando com a irmã, me conta, minha irmã. E ela veio me contar, eu falei assim, enquanto ela falava, ela não sabe disso. Eu falava assim, Jeová, não precisa empurrar, né? Não precisa empurrar, eu estou entendendo. Eu falei, tem a ver com a mensagem. Eu falei, olha, vamos combinar já que você quer dar o testemunho, isso tem a ver com a mensagem. Então você vem, a gente vai conversar, você compartilha com a igreja o que aconteceu com você no domingo de manhã. Sinara, vem aqui à frente, por favor, Sinara. E a Sinara já pediu para prevenir vocês que ela vai chorar. Quem conhece a Sinara sabe que ela é chorona mesmo, mas eu combinei com ela que a gente vai conversar aqui, né, Sinara? Vem para cá. Eu só não trouxe lenço. Posso pular o microfone? Eu posso segurar o microfone para você? Bom dia. Então eu seguro aqui. Pois é. Então, quem me conhece bem sabe que eu sou tagarela e sou chorona também. Eu tô aqui morrendo de vergonha. Mas assim, eu não tinha como não compartilhar com vocês o que Deus fez na minha vida.
eu morei muito tempo numa casa em que a dona da casa era espírita, né? E assim, espírita mesmo, ela faz despacho, faz tudo que tem direito. Tudo que ela Então segue deve ser da Umbanda, o Candomblé, né? Pra mim Despacho, é a macumba, né? Porque eu não entendo muito disso. E assim, no começo eu tinha muita dificuldade, né? Me conflitava isso, eu mirava. No início eu não conseguia tratá-la com amor, com nada. Ela fazia e a gente brigou muitas vezes, eu sempre batia de frente, eu não conseguia. Uma boa nordestina, né? Eu já não tenho um sangue muito bom. Eu não tenho sangue calmo. Eu sou uma pessoa que meu pai Sangue quente. era muito curto, né? Agora ele deu uma alongada. E assim, ela sempre fazia as coisas e eu sempre batia de frente com ela. E assim, isso ao longo do tempo foi criando dentro de mim um sentimento horrível por ela, né? Assim, um sentimento de desejar mal mesmo, de não querer o bem dela e tudo mais. E um dia, eu orando, eu pedi para Deus tirar aquilo de dentro de mim, porque assim como eu sou criatura de Deus, ela também é, né? O amor que Deus me criou ela também. E isso foi muito difícil, não foi um dia, 2 anos, foram anos assim. E até que o dia aconteceu de Deus tirar de dentro de mim aquele sentimento ruim, né? De eu olhar para ela e não sentir um sentimento ruim por ela. E ao longo do tempo, ao invés de eu orar pedindo só para Deus tirar de mim, eu pedi orando por ela para Deus transformar a vida dela. Ela ainda é espírita, eu não sei quanto tempo ela vai continuar, se ela vai continuar. Mas assim, Sinara, Deus me mudou. A mensagem de hoje realmente é isso, metamorfose. Assim. Eu mudei, porque eu sou uma pessoa que, hoje em dia, eu não consigo olhar para ela, e aquele sentimento não existe mais. É uma pessoa com quem eu não tenho uma amizade, mas é claro que se um dia ela precisar, eu vou estar lá para ajudar. Mas assim, eu passei a orar por ela, porque a família dela toda é espírita, ela foi criada dentro disso, foi o que ela aprendeu. E é o que ela segue, é o que ela serve. Mas, assim, a minha oração por ela não pode impedir, né? Então, se for da vontade do Senhor, que um dia ela seja resgatada das trevas em que ela vive e venha conhecer a luz que é Jesus Cristo, isso vai acontecer, né? No que depender de mim, vai, porque hoje eu oro por ela, assim como eu oro por as outras pessoas que também não conhecem a Cristo, que vivem nas trevas. Então, assim, Deus transforma, né? Ele transformou o meu coração, aquele sentimento que eu tinha de querer arrancar o pescoço dela, não tem mais. Quem olha para Sinara assim, quietinha na igreja, será que mansidão, né? Que coração de anjo. Não tenho, não, já melhorou. Mas eu não sou tão doce quanto pareço. E assim, eu queria compartilhar com vocês isso, de que Deus transforma sim. E que para transformar, Ele coloca a gente em lugares que a gente às vezes nunca imaginou que pudesse estar. A gente fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou daqui. E Ele coloca as pessoas assim, você fala, não tenho paciência para aquela pessoa, eu quero aquela pessoa longe de mim. E quanto mais você quer fugir, parece que mais Deus te coloca. Não, você vai ficar e eu vou trabalhar. E realmente, Ele vai trabalhando devagar. E assim, não é assim num passe de mágica, num estalar de dedos. Não, é devagar, Ele vai mudando você, vai te mudando. E quando você vê, você deixa de ser realmente o casulo e vira borboleta, sabe? Você consegue, né? Você consegue ser mais leve, você consegue contar para Deus tudo que você está sentindo e ser sincera e franca com Ele. E foi isso que eu fiz ao longo desse tempo e Ele me abençoou. Assim, eu morava nesse lugar com essa pessoa e eu sempre pedia para Deus me mostrar um lugar para eu sair dali. E os anos passavam e nada acontecia. Eu falava, meu Deus, será que eu vou ter que ficar aqui para sempre, aguentando essa mulher com essas coisas dela, não sei o quê. E depois de todo esse processo de eu deixar de ter raiva dela, mágoa dela, de eu brigar com ela, e quando eu comecei a orar por ela e aquele sentimento ruim se diluir, hoje, graças a Deus, eu moro num lugar super legal. Deus me abençoou com um lugar muito bom para morar. Derramou muitas bênçãos sobre a minha vida, no meu trabalho. Pessoas que me ajudaram a conseguir o trabalho que eu tenho hoje. Deus usou cada uma dessas pessoas para, através da vida dessas pessoas, Ele me abençoar. Mostrar que Ele não me abandonou, que quando eu estava lá querendo ir embora, Ele falou, não, eu estou te moldando, eu estou te mostrando que não é assim, que você vai ter que aprender a passar para os outros aquilo que eu fiz com você. Eu te resgatei das trevas. E eu usei uma pessoa para isso, para falar do meu amor para você. E agora é a sua vez de falar do meu amor para as outras pessoas. Então, assim, não é fácil. Não é fácil esperar, não é fácil. Ter paciência não é fácil. São as coisas que eu tenho dentro de mim que mais difícil, que eu sempre tive.
a questão de saber esperar, de ter paciência. Isso para mim é muito difícil. Mas Deus, assim, ao longo de uns bons anos, Ele vem me moldando e eu já melhorei bastante. Que bom. De 0 a 5 eu tô 2. E era isso, eu queria compartilhar com vocês o amor de Deus, a transformação que Deus faz na vida de cada um e Ele fez na minha vida durante esse bom tempo. Amém. Que bom, Sinara. Eu acho que eu falei de falar. Olha só, apresento-lhes a nova pregadora. Sinara. Não, porque eu tinha combinado com ela, ela falou assim, pastor, eu tenho um nervoso terrível. Aí eu falei, não faz mal, Sinara, a gente faz uma entrevista, um bate-papo, vocês viram bate-papo aqui, né? Mas que bom, que bom. Eu entendo, é muito interessante, porque isso que a Sinara está falando me ilustra de forma muito clara esse fato de que Deus tem um projeto que Ele está executando na nossa vida. Deus a manteve lá, naquele lugar incômodo, não até que se conseguisse um apartamento melhor, mas até que ela conseguisse um coração melhor. Essa é a grande modificação que Deus faz na vida da gente. Esse é um dos campos, né? Que a gente vai mudando. Eu pedi que ela faça aqui porque isso tem relação direta com a questão de relacionamentos. É possível. Isso não é um papo de pastor que lê nos livros. Vocês acabaram de ver isso, né? Isso não é um papo de pastor que vê nos livros, que ouve outros falarem. Vocês estão vindo aqui de uma irmã que convive com a gente, é uma experiência de vida. Eu creio que vários de vocês podem trazer experiências semelhantes, falar de experiências semelhantes, ou talvez de necessidade de viver essa experiência de transformação. Sobretudo, é preciso você ter fé, né? Confiar no Senhor de que essa transformação é possível, porque você é alguém novo, porque você é uma pessoa nova. Deus fez isso dentro de você. É claro que você não se tornou absolutamente perfeito, impecável, mas o Senhor está trabalhando dentro do seu coração. Abre o seu coração, tenha coragem de confiar no Senhor, de se entregar a Ele, né? E com o testemunho da Sinara, a pregação termina, que eu acho que é a melhor maneira da gente concluir. Deus te abençoe muito, Sinara, muito mesmo. A gente fica feliz de ouvir você, viu? Pode sentar. Graças a Deus por isso, né? Graças a gente poder ver que